Glórias a Deus. Para quem está em casa, que vai nos assistir agora, a paz do Senhor, são bem-vindos à medida que forem chegando. Os irmãos que estão aqui são bem-vindos também. Que bom vê-los. É uma alegria estar junto com cada um de vocês, cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, compartilhando da palavra dele, que é maravilhosa. Hoje nós vamos estudar o livro de Jeremias. Aliás, dois livros, Jeremias e Lamentações. Jeremias faz parte do grupo dos profetas maiores. O grupo de profetas são divididos em dois grupos. É dividido em dois grupos: profetas maiores e profetas menores. O grupo dos profetas maiores, a gente já sabe quais são: Isaías, Jeremias, Lamentações, que é o mesmo de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são os profetas maiores. E aí de Oséias até Malaquias são os profetas menores. Então nós já estudamos na quarta-feira passada essa panorâmica aqui de Isaías, e hoje nós vamos estudar aqui Jeremias. E antes de nós abrirmos aqui a Bíblia, aliás, você já pode abrir a Bíblia, mas antes de nós lermos aqui algum texto, pode abrir a Bíblia já no capítulo 1 de Jeremias. Mas uma observação, ela é muito importante. Nós conhecemos alguma pessoa de sucesso, que é bem-sucedida, que é famoso, às vezes até começou do nada e fez impérios e construiu grandes coisas. Conhecemos muita gente assim, e essas pessoas são dignas de admiração. A pessoa que começou do zero, começou do nada, e hoje tem um império, essa pessoa é claro que é digna de admiração. Eu estava estudando, ou lendo, uma história de um grupo aí que hoje são donos de fábricas de bolachas, Acho que é uma das bolachas mais conhecidas nacionalmente, e outros produtos que eles fazem. Mas quando começaram, eles vieram da Itália e chegaram aqui para consertar fogão e forno. E aí uma pessoa deixou lá um forno para ser consertado e não foi buscar. E aí ele falou o seguinte: não, vamos fazer aqui a bolachinha que a vovó faz lá na Itália, a gente vai fazer aqui e vender para a vizinhança. E o negócio deu certo, e hoje tem no mundo inteiro, O grupo que fundou a empresa, eles venderam para uma outra empresa também muito grande, mas eles fizeram fortuna com esse negócio. São pessoas dignas de admiração. Agora, quando Deus chama alguém que não tem essa admiração das pessoas, como Deus chama alguém para ministrar, e esse alguém não tem nenhum sucesso, ele não é bem sucedido, ele fala e ninguém ouve, ele fala, ele prega, ele anuncia a palavra e diante do povo entra no ouvido e sai no outro. Não consegue riquezas, não consegue juntar recursos. Como é que faz numa ocasião dessa? Porque aquele que consegue alguma coisa, aquele que faz sucesso, esse aí é fácil de ser seguido. Você vê as obras. Agora, aquele que, apesar das obras, mas parece não conseguir conquistar o povo. Esse era Jeremias. Ele ficou famoso, Que hoje nós estamos aqui falando sobre ele. Ele ficou muito conhecido. Mas, enquanto ele estava por aqui, a situação dele não estava muito fácil, não. Deus o chamou para uma obra muito difícil. Deus o chamou para uma obra muito complicada. E ele sofreu horrores. Ele sofreu muito. Jeremias, ele foi pobre. Ele não foi bem sucedido em sua mensagem e por 40 anos serviu como porta-voz de Deus. Ele foi chamado ainda novo para pregar, para ser profeta, e ele fez isso por 40 anos. 40 anos falando o que Deus queria que ele falasse. E aí a gente pode pensar, se a pessoa está fazendo aquilo que Deus quer,
Então ele vai prosperar, ele vai ser rico, ele vai ficar famoso, ele vai ficar conhecido. Mas e se não for? Deus vai deixar de ser Deus na sua vida? Se não for, a mensagem que você prega vai deixar de ser a mensagem de Deus? De jeito nenhum. Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Deus, ele tem o seu jeito de fazer. E nós é que às vezes não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos a forma como Deus trabalha. Porque a gente quer estipular para Deus o jeito dele fazer. A gente quer colocar Deus numa caixinha e dizer para Deus o seguinte: ó, é para fazer desse jeito, é para fazer dessa forma. E a gente acha que Deus só se limita a isso. Mas Deus, ele está muito além dessa caixinha que nós fazemos. Deus, ele está muito além dessa caixinha que nós colocamos ele. E ele nem entra, né? A gente que coloca, a gente acha que ele está lá. Mas ele, na realidade, não faz parte desse negócio. Ele não faz parte disso. Nós aqui colocamos limites a Deus. Você já viu alguém dizer o seguinte: não, Deus não faz isso dessa forma, Deus não faz assim. Para orar você tem que ter uma fórmula decorada, porque senão Deus não vai te ouvir. Né? Você tem que começar orando: ó Deus, Altíssimo Senhor dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na sua formosura eu me aproximo diante da sua formosura, de sua... Enfim, aí começa a falar palavras de lisonjas a Deus, e isso é importante, pode fazer, não tem problema nenhum, se essa é a sua forma. Mas, se você chegar a Deus com palavras simples, da forma que você sabe mesmo, da forma que você sabe orar: ó Deus, eu estou aqui, e olha para mim aqui, que estou precisando do Senhor. Dá para falar até no sotaque regional, né? Porque tem sotaques diferentes. Senhor, o trem está feio, a coisa está difícil, o negócio está puxado, né? Então, Deus, ele ouve as nossas orações, os nossos clamores, as nossas súplicas, e ele age segundo a sua vontade, ele age segundo o seu querer. Jeremias, ele pregou com paixão, ele exortava as pessoas a agir conforme Deus queria que fizesse. Mas ele não conseguiu sucesso material. Era pobre, sofreu severas privações para que pudesse entregar as suas profecias. Ele foi lançado na prisão, conforme está lá em Jeremias 37. Foi preso, lançado na prisão, por causa da mensagem. Porque eu disse aqui no domingo passado que a mensagem que o profeta ministrava, seja ele qual for, geralmente ia de encontro ao que o povo estava fazendo de errado, e isso aí doía, ninguém queria ouvir mesmo. Quem é que quer ouvir que você está errado? Alguém gosta de ouvir aqui: ó, você está errado, você tem que se consertar e fazer direito? Geralmente a gente ouve isso de bom grado? Não. Mas se falar que eu estou errado, não estou errado não. Aliás, eu errei uma vez só na vida. O dia que eu pensei que estava errado, estava certo. Eu só errei uma vez na vida. Não, eu não erro não. Um acidente de trânsito, você já viu algum errado? Bate dois, o cara desce do carro: ô rapaz, eu estou errado mesmo. Não tem. E aí quando vem um profeta, fala que o sacerdote está errado, que o rei está errado, que o povo está errado, e tem que consertar, e que Deus vai mandar juízo sobre aquele lugar, e que a coisa não vai ficar legal, e o negócio vai desandar para o povo por causa da desobediência deles. Como é que o povo vai ouvir uma mensagem dessa? Jeremias, ele orava tanto pelo povo, com tanta paixão que ele fazia, que o que ele fazia era com paixão. E ele fazia, tanto que ele escreve o próximo livro, que é Lamentações, que é o choro dele. Então ele era aquele que falava o seguinte: vai doer mais em mim do que em você. Quem aqui já ouviu essa frase aí do pai ou da mãe, quando eles iam dar um corretivo, né? E o pai e a mãe falavam o seguinte: ó, vai doer mais em mim do que em você. Alguém já ouviu isso, né? Já? Eu bati no resto de cavadeira. E eu estava errado. Pois é. E aí, só que no caso de Jeremias, ele profetizava o juízo, ele falava o que Deus queria que ele falasse, e aí ele ia chorar, e ele ia lamentar, ele sofria por causa do que ia acontecer. Ele sofria por causa
do que ia acontecer. E ele fazia com paixão. Ele fazia com paixão. E doía nele as coisas que iriam acontecer. E Deus vez ou outra fazia essas coisas, né? Deus vez ou outra fazia essas coisas aí. Nós vamos ver aqui no livro de Jeremias, por exemplo, que Deus privou ele de algumas coisas. Privou ele de algumas coisas. E aí daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essas coisas que Deus privou. Ele sentiu na pele o que o povo sentiria. Ele sentiu na pele o que o povo ia sentir. Então olha só, ele foi preso. No capítulo 38 de Jeremias, fala que ele foi lançado em uma cisterna, em um poço. Ele foi levado para o Egito contra a vontade dele, no capítulo 43. Foi rejeitado por seus vizinhos, por sua família, pelos sacerdotes e os falsos profetas, por seus amigos, pelo público que ouvia ele, pelos reis. Só por essas pessoas. Família, amigo, vizinho, o público que ele estava pregando, o rei, o sacerdote, o profeta. E a mensagem do profeta, geralmente o profeta ele não tinha boa relação com o sacerdote, porque muitas vezes o sacerdote era conivente com o erro, com as coisas que estavam acontecendo. E aí levantava o profeta e falava: assim diz o Senhor, enviarei juízo sobre vossa terra. E aí a coisa ficava ruim, porque realmente por causa da desobediência do povo vem o juízo. A gente gosta de falar o seguinte: olha, Deus é amor e tal, e não se preocupe não, que Ele tem misericórdia de vocês. Tudo é verdade, Ele é amor e Ele tem misericórdia. Agora, o amor dele não isenta a sua justiça. O fato dele amar não significa que Ele vai passar a mão na cabeça de quem está constantemente no erro. A pessoa está em pecado, a pessoa está em desobediência à palavra de Deus, a pessoa está com um caráter todo desorganizado, todo bagunçado, né? E aí acha: não, Deus está tranquilo. Ele cria a sua própria religião, numa religião que ele pode tudo, ele pode fazer o que ele quiser, numa religião que é só dele. E ele às vezes está na igreja e fala: não, isso pode, isso está tudo certo, isso está tranquilo. E ele vai criando as suas regras, mas que nada tem a ver com a Bíblia. Porque quando ele vai para a Bíblia e olha, ele até diz: não, mas isso é coisa lá dos antigos, coisa do Velho Testamento. Não, isso aqui só acontecia lá naqueles tempos. Hoje não, a modernidade é diferente. Eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, e ninguém pode me julgar. Não me julguem, é o termo que a gente usa. Mas e aí o profeta de Deus levantava para fazer o que na nação? Proferir juízo de Deus. Inclusive, a mensagem de Pedro lá no dia de Pentecostes, quando as pessoas perguntaram: o que fazer para aceitar esse Cristo, né? O que fazer para a gente ter a vida eterna? O que a gente deve fazer? O que Pedro disse para eles? Arrependei-vos, cada um de vós. Essa é a mensagem, é de arrependimento, porque onde existe o pecado, superabunda a graça de Deus, é um fato. Porém, onde abunda o pecado, precisa haver também o arrependimento, porque se não houver arrependimento, como haverá perdão? A graça de Deus ela é derramada sobre as nossas vidas, o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas de forma extraordinária, mas do meu lado, eu preciso reconhecer o meu pecado e me arrepender. Daqui uns dias nós vamos estudar sobre o livro de Jonas. E aí, quando Jonas foi lá, pregou para os ninivitas, e os ninivitas reconheceram o pecado, se arrependeram, o que Deus fez? Deus estava disposto a destruir a cidade. Por causa do arrependimento do povo, Deus deu uma sobrevida para eles. Deus deu uma sobrevida para eles. Deus pode mudar os planos? Pode, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele pode traçar um plano. E aí lá na frente Ele disse: olha, por causa da sua atitude, por causa da sua forma de vida, eu vou mudar o plano. E Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Ele é imutável. Deus ele não muda na sua essência, no seu ser, mas os planos dele pode. Um exemplo disso,
profeta foi anunciar para o rei que ele iria morrer. Olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Põe a sua casa em ordem, que o seu tempo é chegado ao fim. O profeta, o rei Ezequias, se eu não me engano, ele vira para o canto, ora a Deus: Senhor, eu tenho feito tanta coisa para ti, olha essas coisas que eu estou fazendo, né? Dá uma prolongada aí, dá uma ajeitada aí. O profeta Isaías estava no meio já do pátio, indo embora, já estava no portão de saída, já estava indo embora. Deus falou: ó, volta lá e fala para o Ezequias que ele tem mais uma sobrevida aí. E ele viveu mais 15 anos. Deus decidiu: ó, vou levar. Ô, Senhor, tem misericórdia de mim, não leva não, e tal, e argumentou com Deus, e Deus o ouviu. Deus o ouviu. Assim como também Deus ouve as nossas orações. O livro de Jeremias, ele foi escrito entre 627, ou aliás, Jeremias profetizou, né, entre 627 a 685 a.C., em Jerusalém. E o alvo da mensagem era chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento, e haveria juízo, e esse juízo de Deus seria inevitável. Esse juízo de Deus seria inevitável. No capítulo 1 aqui, tem um texto, já começa com um texto bastante interessante. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, e leia comigo, por favor. Jeremias, capítulo 1. Você de casa também pode fazer o mesmo. Jeremias, capítulo 1. Vocês que estão aí nos assistindo, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Aqui na igreja a gente está com outro grupo também participando desse estudo. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, Jeremias capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E aí, quando a gente for falar sobre aborto, essas coisas aqui já dá um texto bem interessante, que Deus conhece desde o ventre. Então, ou seja, lá dentro já tem vida, lá dentro Deus já conhece, né? Para quem apoia aí o aborto e tal, aqui já desmonta tudo, porque Deus conhece a pessoa já antes que ela, né, venha ao mundo, né? Antes que a mãe dê a luz. E olha só o que Deus disse: antes que formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele ainda era novo. Ele deu essa desculpa. E qual é a desculpa que você tem dado para não fazer a obra de Deus? Porque cada um deu uma desculpa. O Moisés disse o seguinte: eu não sei falar direito, eu sou pesado de palavra, porque ele tinha saído do Egito já fazia 40 anos, e agora morando no deserto, 40 anos cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelha, que a ovelha era do seu sogro, Jetro. E aí ele sabia falar só com a família e com as ovelhas. Para falar com o faraó já estava meio complicado, e ele já argumentou isso com Deus: eu não sei, sou pesado em palavra. O outro disse o seguinte: Senhor, mas eu estou muito novo. Talvez o jovem, né, que recebe o chamado para a obra de Deus, ele possa dizer: mas eu estou tão novo, preciso curtir a vida, tem tanta coisa para eu fazer, eu vou mexer com esse negócio de igreja, de fazer a obra de Deus. Não, eu posso até frequentar os cultos, ir lá e cantar e tal, bater palma, ou fazer parte dos retiros e tal, né? Só curtir mesmo. Mas compromisso sério para valer eu não quero não, porque eu sou muito jovem, eu tenho muito o que fazer. Eu não sei se era isso que passava na cabeça de Jeremias, mas que ele usou esse argumento, que era muito novo, ele usou.
Ah, não sei falar não, eu sou uma criança. Mas muitos de nós temos desculpas. Eu estou trabalhando tanto, deixa para quando eu aposentar para fazer a obra de Deus, porque agora eu estou trabalhando tanto, a coisa está tão difícil, eu preciso construir minha vida, eu preciso fazer minhas coisas. E quem disse que você vai ter tempo para isso? A Bíblia diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não significa que você não deve trabalhar, correr, fazer suas correrias, estudar, prestar concurso, montar seu negócio, fazer sua empresa. Não significa nada disso. Faça tudo isso, mas não negligencie com as coisas de Deus. Administre bem o seu tempo. Não pode fazer o inverso também, ser tão ocupado com as coisas da igreja e esquecer de Deus. Porque tem gente que é assim, é tão ocupado com as coisas da igreja, tão cheio de compromisso com as coisas da igreja, que esquece do Deus da igreja, né? Do Deus da obra. Ele não tem mais paixão por Deus, ele não tem mais fervor, ele não tem mais intimidade com Deus. É como, enfim, eu ainda quero trazer uma mensagem aqui na igreja, né, sobre quando Maria, José, os parentes de Jesus, os irmãos, perderam ele lá no templo. Ele já estava longe, já a caminho de um dia. Pensava que Jesus estava com eles e não estava. Jesus tinha ficado lá atrás. Pensa, pastora Zulina. Eles pensavam que Jesus, viajaram um dia, né? Caminhando, com quem está Jesus? Jesus está aqui. Jesus deve estar ali com a Maria Isabel. Jesus deve estar ali com a Joana. Jesus deve estar ali com o José. E foram ver, Jesus já não estava com eles, fazia muito tempo. E aí o que eles tiveram que fazer? Voltar para onde Jesus estava, voltar para onde eles perderam Jesus. Às vezes a gente é tão ocupado com as coisas da igreja que a gente esquece da família. A família é muito importante. A gente esquece de fazer outras coisas. Eu já conheci pessoas que falaram assim: não, eu não vou trabalhar mais não, porque Jesus está vindo. Não precisa nem trabalhar mais. Esse negócio de estudar, eu vou parar de estudar, porque Jesus está vindo. Para não, nem de trabalhar nem de estudar, nem uma coisa nem outra. Continue fazendo o que você está fazendo, e administre bem o seu tempo, e faça também a obra de Deus, não negligenciando a obra de Deus, a não ser que, para você deixar essas coisas, Deus tem um chamado especial para você. De repente Deus tem um chamado para que você viva de tempo integral para a obra de Deus. E aí, você vai rejeitar? E se Deus falar assim: olha, eu quero te chamar para você pregar para multidões, vão se converter através de suas mensagens, você vai ser o próximo Billy Graham da história. O Billy Graham, ele pregava num lugar e o mundo inteiro fazia parte de suas cruzadas, e aí muita gente, milhares e milhares de pessoas se convertiam diante da sua mensagem. Mas Deus pode falar o seguinte: o meu chamado para você é ir para o meio do mato, pregar lá para um, para outro que você encontrar, pregar para aquele ou para aquela. Não, o meu chamado para você é para ajudar o outro, e você não vai ser nem visto, nem notado, ninguém nem vai saber o que você fez. E aí? Aí ele vai dizer que não sabe falar, né? Porque às vezes tem pessoas que não sabem falar, por isso que ele falou assim para Deus. Mas E eu botar na sua boca, você vai falar, porque para ele não se preocupar que ele ia usar ele na hora. Sim, segue aqui agora. O próximo versículo vai falar. Olha o que Deus fala para ele, Maísla. Olha aqui que interessante. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança. Não apresente essa desculpa para mim. Não fala isso. O Gideão disse: eu sou tão pobre, o mais pobre lá de casa, minha família é menor, eu sou fraco, eu não vou dar conta. O Jeremias diz: eu ainda sou pequeno, não sei falar direito, não tenho argumentação, eu não fui instruído para falar direito. Aí Deus fala o seguinte: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles. Aí agora que vem o negócio que faz a diferença, que é maravilhoso: porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, qualquer desculpa que nós tivermos,
diante do Senhor cai por terra, porque se Ele está nos ordenando, se Ele está mandando, é porque Ele está conosco, Ele está presente. Lá para Moisés, ele fez prova com Moisés. Moisés, joga a vara no chão, jogou. E aí, virou uma serpente, pega ela agora, pegou. Põe a mão no peito, pôs. Ficou tudo leproso, agora põe de novo, ficou limpo. Gideão, olha, sou contigo, varão valoroso. Então vamos fazer o teste. Põe o novelo de lã lá no quintal. Ficou molhado o novelo. Não, agora eu quero que molhe em volta. E o novelo fica seco. E eles fizeram testes para ver se era real a presença de Deus. E agora aqui Deus fala com Jeremias: olha, vai porque eu sou contigo. E onde eu falar para você, você vai. E você vai dizer minha palavra. E eu serei contigo. Não tenha medo. Então, se Deus te chamar para alguma coisa, e Deus te chamou, Deus não chamou ninguém para ser só ouvinte, Deus não chamou ninguém para ser plateia, Deus chamou a gente para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Deus tem um propósito. Deus não te chamou para qualquer coisa, não. Se você ganhar uma alma para Jesus, e for esse o propósito que Deus te deu, amém, Deus seja louvado na sua vida. Se Deus te chamou para pregar para multidões, amém, Deus seja louvado na sua vida. Não invejes o chamado do outro. Peça a Deus: Senhor, como é que o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, estou pronto. Faça como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto. Para onde Deus vai te enviar? O que Deus quer que você faça? Qual a obra que Ele quer que você faça? Se Ele vai te enviar, como? Para onde? O fato é que se Ele te mandar, Ele te sustenta. Tem muita gente que vai, mas vai por conta própria. Por exemplo, eu conheço missionários, que eu tenho vontade, tenho vocação de ir para tal lugar, e eu quero ir para lá, porque quero e pronto. E vai, chega lá, passa necessidade, passa fome, passa um monte de coisa e volta para cá. E diz o seguinte: Deus não cuidou de mim. Ora, não, ele foi por conta própria, porque se Deus mandar, ele vai passar por privações, por todas essas necessidades, mas Deus está com ele, e ele vai passar por isso, tendo a certeza de que Deus está com ele, e a certeza da vitória, a certeza de que o que ele está fazendo é o certo. Não há promessas de que não vai passar dificuldades. Não tem. Deus não fez essa promessa para Jeremias, não. Tanto que ele chamou Jeremias para pregar para o povo e não ser ouvido pelo povo. Pregar para o povo e o próprio povo jogar ele numa cisterna, num poço. É puxado. Não dá certo, não. Não dá certo, não. Pregar para o povo e o povo mandar deportar ele para o Egito, porque não queria mais saber dele por lá. Chamar um Paulo da vida, e o Paulo vai. O Paulo era grande, o Paulo era grandão lá no Israel, fariseu, estudado, inteligente, ocupava boas posições, excelente posição. E agora, de perseguidor passa a ser perseguido. Paulo já teve que fugir. Paulo já teve que ser descido lá na corda, pelo muro, e fugir. Paulo já teve que falar o seguinte: não, já que vocês vão me prender, então me leva para o governador, porque eu sou cidadão romano. Deu a carteirada e foi para Roma para ser julgado lá. Paulo passou mais tempo preso do que livre. Ele pregou mais o evangelho em cadeias do que em liberdade. Mas pensa num homem que tinha convicção do chamado de Deus na vida dele. Ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso passar necessidade, posso ter abundância, eu posso tudo, e é Deus que me fortalece em tudo, porque ele tinha essa certeza da presença de Deus na vida dele. Quando a gente não tem, aí a gente faz as coisas e padece, sofre, chora, e lamenta, e tem sensação de derrota, mas tendo a certeza de que Deus está conosco, a coisa muda de figura. A gente vai sofrer também, vai passar por necessidade também. Não estamos privados de nada disso, mas temos conosco a presença de Deus, que é algo maravilhoso. Hoje, o ser humano, em geral, acho que sofre muito exatamente por essa certeza. Sim, ele não tem essa certeza. Quando o ser humano não tem... Pessoas mesmo que frequentam, que são
Exatamente sobre isso que a irmã Núbia está falando, né? Que ela está falando o seguinte, que tem gente que é crente, está na igreja, é evangélico, né? Serve ao Senhor, mas não crê tanto assim, né? Na presença de Deus. Jesus, quando fez um milagre lá no Mar da Galileia, acalmando a tempestade e o vento, e outros milagres que ele fez, aí o texto diz o seguinte: e os discípulos creram nele. Os discípulos, aquele que estava junto no mar da Galileia, na tempestade, e os discípulos ficaram atônitos, aterrorizados. Quem é este que até o mar e o vento obedece a sua voz? Então, até gente que está com Deus duvida do milagre dele, às vezes. Mas o fato é que nós temos que ter essa convicção de Deus junto de nós. Quando até assim, quando a gente duvida do milagre de Deus, né? Uma vez a igreja estava orando para Pedro sair das prisões, para Pedro sair da cadeia. E aí, Senhor, livra Pedro, meu Deus, tira ele de lá. Aí Deus mandou um anjo. Aí o anjo foi lá, abriu as cadeias, Pedro saiu, foi andando nas ruas, as portas foi se abrindo sozinha, e Pedro chegou lá onde ele estava orando, bateu na porta: ô de casa, ô Maria, ô de casa, ô Suzana, ô fulano, ô Marcos, né? Enfim, o nome do André, o nome de quem estava lá, né? E aí foi uma menina lá, quando ela abriu a porta e viu que era Pedro, fechou a porta de novo e saiu correndo: gente, é Pedro, gente, é Pedro. Gente, é Pedro. E chegou lá, o pessoal falou assim: não é Pedro não pode, como é que é Pedro? Mas eles não estavam orando para Deus libertar Pedro? Deus libertou Pedro. E quando liberta Pedro, as pessoas falam: não pode ser Pedro não, eu vou lá ver. Chegou lá: Pedro, é você mesmo, Pedro, entra aí, vem para dentro. É claro, né, gente, que eles estavam com medo de seus perseguidores, né, obviamente, né? Mas assim, era Pedro, e eles duvidaram ali a princípio. Vamos voltar lá para trás, 600 anos antes de Cristo, que é o livro de Jeremias, onde nós estamos. Vamos voltar para lá. Então, aqui no primeiro capítulo, a gente vê sobre o chamado de Pedro, de Jeremias, aliás, desculpem, e Deus dizendo para ele que estaria com ele. E aí, no versículo 9: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para juntares. E aí, ele então começa o seu ministério, e Deus vai falando com ele, tudo que Deus fala, ele vai transmitindo ao povo. Se nós formos aqui resumir o livro de Jeremias numa sentença, ficaria assim: o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Olha, vocês vão ser corrigidos, vocês vão passar um perrengue aí, a coisa vai ficar feia para vocês por causa da desobediência, por causa do pecado, mas depois vem a bonança. E Jeremias orava, e Jeremias profetizava, ele orava pelo povo, e ele chorava porque ele sentia as dores. E aí Deus exigiu dele 3 coisas, e aí ele sentiu na pele. Primeira coisa: não vai casar e não vai ter filhos. Deus falou assim: olha, não vai casar e não vai ter filhos. Quer ver? Veja lá, Jeremias 16, 1 ao 4. Jeremias 16, do 1 ao 4. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que o tiveram, de seus pais que o geraram nessa terra, morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados, haveria muita dor. E aí,
Deus disse o seguinte: olha, Jeremias, você não vai casar e você não vai ter filhos. E isso aí é porque vai vir muita dor, muito lamento para o povo. E você então, em demonstração disso, em ilustração disso, eu te proíbo de casar e de ter filhos. Mas teve ainda uma outra proibição, teve ainda uma segunda proibição, versículos 5 e 7, porque assim diz o Senhor: não entres na casa onde há luto, não vás a lamentar, nem te compadeça deles. Olha só, se alguém morrer, você não vai prestar condolências. Se alguém morrer, você não vai lá, você não vai lamentar, você não vai dizer nada, você não vai nem no velório. Essa era uma outra ordenança. Essa era uma outra situação. E por quê? Porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz, a benignidade e a misericórdia. Já pensou Deus fazer isso, tirar a paz, a benignidade e a misericórdia? Pois Deus fez com Israel. Oi? Pecado, por causa da maldade. Era o povo de Deus, irmã Núbia. Era o povo de Deus, era o povo de Judá. Não eram os idólatras lá de fora, não. Não eram os amalequitas, não era aquele povo lá de fora, não. Era o povo de Deus, o povo de Judá. Oi? Que sempre deu trabalho. Mas só naquele tempo. Graças a Deus hoje, vocês que estão aqui, você que está em casa, é uma bênção. Ninguém dá trabalho para Deus, está tudo certinho, né? Glória a Deus. Aleluia. O fato é que a gente dá trabalho. Pensa num povo que dá trabalho. É o povo de Deus. E dá trabalho para Deus. E ainda bem que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. O problema é que há juízo. E a gente não pode se esquecer disso. Mas a gente está na época da graça, do Novo Testamento, que é só maravilha, a graça de Deus. Sim, a graça de Deus, aí que a gente tem que fazer o negócio direito mesmo. Porque veja bem como funciona a graça. A lei dizia, não adulterarás. Ou seja, se eu não consumar o ato, estou tranquilo, estou feito. Principalmente se não for pego, né? Ninguém viu, ninguém viu, tá tudo tranquilo. Se vê, dá problema, aí apedrejar, dá um problema não. Mas se não vê, tá tudo certo. Agora Jesus disse o seguinte: beleza, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e tiver pensamentos impuros em relação a ela, já cometeu adultério. A coisa ficou mais complicada, ficou difícil. Não matarás, ou seja, não vou matar, mas eu vou odiar aquela pessoa de morte. Jesus diz, pronto, você está condenado. Aquele que odeia seu irmão sem motivo. E às vezes a gente olha a pessoa, odeia a pessoa sem motivo, né? Você só olha para a cara dela, não fui com a cara desse plano, meu santo não bateu com o dele. Que santo é esse que você tem que não bateu com o santo do outro crente? Não, às vezes tem. E aí Deus não está nem falando sobre esse odiar com motivo, né? Porque você tem um motivo, você tem que ser trabalhado, liberar esse perdão, e nem sempre é tão simples assim. Eu falar para você, perdoa, é fácil. Agora, existem situações que é um processo doloroso, né? Que precisa se chegar para que você libere o perdão, né? O fato é, bom, às vezes a gente só odeia a pessoa porque o fulano falou que o cicrano disse que o vizinho dela, que era primo do outro, né, falou uma coisa, e aí a gente já odeia de morte aquela pessoa, aquele indivíduo, né? E aí é complicado, e esse aí já é réu de juízo. Então a graça, ela é de graça, mas não é tão barata assim, né? Ela custou um preço alto, um preço caro. E nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. A graça não veio para que vivamos em libertinagem. A graça não veio para que vivamos sem regras. Não. A graça veio para que a gente continue andando sob a vontade de Deus, entendendo que a lei não salva, entendendo que tudo que nós fizemos é insuficiente para sermos salvos, e que nós só seremos salvos
por causa da misericórdia dele mesmo, porque se depender da gente, se a gente for para o inferno por causa do nosso pecado, vai todo mundo. E a gente julga o outro, né? O fulano tem tal pecado assim, e aquele fulano pecou, tal e tal. Tá, ok, ele vai para o inferno? Vai. E você tem pecado também? Ah, eu tenho, mas não é igual ao pecado dele. Mas é pecado, e aí vai para o inferno igual. E aí só não vai porque você aceitou a graça. E aquele que não creu na graça é que está condenado por falta de crer. Aquele que crê tem vida eterna, aquele que não crê está condenado, é isso que diz a Bíblia. Não é porque ele é, eu sou o santão, o sacrossanto, tem até um aureolozinho aqui assim, ó, tem gente que tem, né? Não adianta nada isso, não adianta nada, é pela graça, mas isso não nos dá direito à libertinagem, não nos dá direito a viver de qualquer maneira e a ter a nossa própria religião, a nossa própria, as nossas próprias leis, né? Não, nós precisamos de estar atento à palavra de Deus. E ainda tem mais uma terceira coisa. Eu conheço uma pessoa, sabe o que ela fala? Minha casa, minhas regras. Aí ela começou a brigar comigo em relação a isso. Sei. Não, a Bíblia, minha regra. Isso. Então, a Bíblia foi escrita por homem, foi. Aí eu tive que entrar em detalhe com ela. Sim. Que a Bíblia deixava a palavra inspirada, foi inspirada. Sim. Sim. Para cravar no coração e a pessoa viver, não é a regra. Se eu não sei todas as leis, se eu não decorar a Bíblia, eu não vou fazer nada certo. Sim. Eu vou dar uma regra. Você fala, as minhas leis, tem gente que anda por aí na face da terra hoje? A Deus dará, né? Faz o que quer. Minha casa, minha regra, meu corpo, minhas regras. Não, é aqui, ó. É a palavra de Deus que direciona. A palavra de Deus é o nosso norte. É ela que nos guia. É ela que nos conduz. Não tem nada de minhas regras. Nós somos de Deus. Nós somos dele. Então as regras são dele. As regras são dele. Então, muito bem, pastor Zulina. Minha Bíblia, né? É a minha regra. A minha Bíblia é a minha regra. Agora, a Bíblia foi escrita por um ser humano qualquer, foi escrita por alguém. Claro que você queria que fosse escrito por anjo. Claro que foi escrito por gente. Claro que foi. A linguagem é para nosso entendimento. Conta a história de gente comum, de gente igual a gente, mas nos direciona e nos aponta à vontade de Deus. Nos aponta para a vontade de Deus. Aí, então vamos lá, as três coisas que Jeremias não podia fazer. Qual que era a primeira? Jeremias não podia casar e nem ter filho. Viveu solteiro. Ele não podia também a segunda coisa, ir no velório e nem prestar condolências aos familiares do defunto. E a terceira coisa, não podia ir em festa. É igual agora, né? Ninguém vai nos velórios. Pois é. E eles não podiam ir em festa, porque Deus ia fazer cessar o prazer e a alegria de Judá. E aí ele tinha que sofrer na pele. Ele não podia casar porque no futuro haveria sofrimento na nação de Israel e as pessoas morreriam com muito sofrimento. Ele não podia ir no velório porque Deus tirou a paz, Deus tirou a benignidade, Deus tirou a misericórdia daquele lugar. E aí, gente, chegou numa situação. Jeremias 7, versículo 16. Olha só a situação que chegou. Aí ele não podia ir em festa, né? Porque Deus tirou o gozo, a alegria do povo. E olha só a situação que chegou. Ele orava, clamava, chorava, se entregava diante de Deus. Mas teve um momento que Deus disse o seguinte, lá em Jeremias 7, versículo 16. Olha só o que Deus diz. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes ele clamor, oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias orava, Senhor, não derrame esse juízo não. Rapaz, seguinte, para de orar. Não vai resolver, eu não vou te ouvir. Olha que ponto Deus chegou. E aí você acha... Na sua Bíblia está escrito, não te ouvirei,
Isso. Aqui está escrito assim, não te atenderei. Não te atenderei. Ouvir no sentido de atender, né? Porque ouvir Deus ouve, escuta, né? Mas é no sentido de atender. Aí você acha que isso é um versículo isolado? Não. Vamos ver lá no capítulo 11, versículo 14. Isso é repetido lá. Capítulo 11, versículo 14. Isso por causa da maldade do povo, por causa do pecado do povo. Aí Deus chegou a esse ponto. Veja, 11, 14. Está escrito assim, ó. 11, 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa de seu mal. Não vou ouvir. Aí vamos para outro trecho, 14 e 11. Agora é o contrário, aqui é 11, 14, agora vamos para 14 e 11. Jeremias 14, 11. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Deus é tardio em irar, mas acontece. A ira vindoura, o que está por vir, vai acontecer. Deus, ele não é conivente com o pecado. Deus, ele é santo, e a sua santidade não foi corrompida. Isso que está acontecendo no mundo, você acha que Deus está passando a mão e está deixando correr solto e tal? Haverá um tempo em que isso chegará ao fim. Haverá um tempo em que virá a ira de Deus sobre a terra. E aí não vamos falar assim, Covid, a ira de Deus. Não, esquece isso. Vai ser coisa muito mais. Isso é grave, é claro, milhões de pessoas têm morrido no mundo, mas a ira de Deus que será lançada sobre a terra será uma dor nunca sentida antes por ninguém, incontrolável. Ninguém vai ter condições de fazer nada para barrar o que há de acontecer. Nós temos condições de hoje, vacina, enfim, tecnologia, medicina e tal, e se Deus quiser, daqui uns dias isso vai estar erradicado e a gente vai poder viver em paz, se Deus quiser. Agora, o juízo de Deus que está por vir, basta ler Apocalipse, mas não lê com terror não, que a gente às vezes lê o Apocalipse aterrorizando, né? Tem gente que nem gosta de Apocalipse, porque é um terror ali, né? Eu prefiro ver um filme de terror do que ler o Apocalipse, não é assim também não, lê baseado no amor de Deus. Aí, é isso aí. Mas nós podemos ver que no fim, na época da perseguição da grande tribulação, daquelas coisas que vai acontecer lá, serão coisas terríveis e incontroláveis. Mas as pessoas vão chegar a Deus, né? As pessoas vão chegar a Deus. Chega. Mas o bom é obedecermos ao Senhor. O bom é obedecermos a Deus. Se nós obedecermos ao Senhor, as coisas ficam diferentes. A gente tem a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Jeremias era uma pessoa com um ministério multidimensional. Quanto à sua pregação, suas mensagens eram diretas, ilustradas por metáforas vivas do cotidiano do povo. Por exemplo, Jeremias 18 fala sobre o vaso do oleiro. E depois você em casa, e você que está aqui, lê com calma a respeito aqui dessa situação, que Deus manda ele descer à casa do oleiro e lá ele observar o que estaria acontecendo. E aí a gente pode, através dessa lição, através do que aconteceu ali, porque o oleiro, como é que ele faz? Ele só ficou vendo o oleiro trabalhar, né? O vaso ali rodando e tal, e ele trabalhando direitinho. Aí quando chegava numa certa altura ali, ele trincava, e o que ele faz? Quando o vaso trinca na mão do oleiro? Quebra e começa de novo. Ele não remenda não, ali passando o negócio para remendar não. Ele quebra e faz de novo. Ele quebra e faz de novo. Aí às vezes a gente canta assim, né? Quebra minha vida e faz-a de novo. Você quer isso mesmo?
Você quer que Deus te quebre mesmo? Que Deus te amasse e faça de novo? Hã? Às vezes é bom, né? É doído. É doído. Mas o agir de Deus na nossa vida, mesmo essa remodulação, né? Remodelação não, fazer de novo, né? Mesmo isso que às vezes é um processo doloroso para nós, mas vale a pena. O problema é que às vezes a pessoa canta, nós cantamos canções que a gente não tem noção do que a gente está cantando, né? E aí quando Deus começa a fazer, ai, tá doendo tanto, que sofrimento, Deus diz, mas você não falou para mim, né? Trabalhar na sua vida, fazer de novo, moldar, quebrar você, amassar. Tem uma outra canção antiga que fala assim, ó, deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Aí Deus vai, amassa para fazer um vaso legal, né? Um vaso bom. E você, ai, tá doendo, Senhor, tá doendo, mas enfim, é para o bem. Veja bem, lá ele entendeu que a nossa submissão a Deus, como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, determina assim que o que Ele pode fazer através de nós, o quanto Ele pode fazer através de nós e fazer de nós uma pessoa diferente e submissa a Ele. Porque veja bem, o barro ele pode dizer ao oleiro, não, eu não quero que você me faça assim não. O oleiro lá cria uma ideia, né? Ele vai fazer o vaso lá, ele vai começar aqui assim, vai subir aqui, pronto, é o vaso que ele fez. Aí o vaso fala assim, não, eu não quero ser feito assim não, eu quero ser feito assim, diferente. O vaso pode falar isso? Não. Quem vai moldar? É o oleiro. Então, quem é que vai moldar a nossa vida? É Deus. É Ele que faz, é Ele que molda. E você tem entregado a sua vida a Deus a ponto de dizer o seguinte, Senhor, a minha vida é tua, faz de mim o que o Senhor quiser. Como é que a gente faz a oração lá do Pai Nosso, a oração dominical? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, ou seja, manda em mim, Senhor, o seu reino, o Senhor é o meu rei, né? Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Jesus orou assim num momento muito difícil. Jesus estava prestes a ir para a cruz. E aí ele ora dizendo o seguinte, Pai, passa de mim esse cálice. Vai doer muito, Senhor. Passa de mim se for possível. Mas seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Não a minha. A minha é de fugir. A minha é de não querer que a coisa aconteça. A minha de não querer ser trabalhado. Mas que seja feita então a sua vontade sobre a minha vida. E aí nós podemos ver também que a falta de profunda dedicação a Deus de nossa parte pode atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida, se a gente não cooperar. Isso é bíblico? Vai lá para Jonas. Deus tinha um propósito, Jonas não cooperou. O que aconteceu? Ainda bem que ele foi engolido pela baleia, ou pelo grande peixe, que pode ser uma cachalote, né, que chama a baleona lá, né, pode ser uma cachalote, tal. Enfim, um grande peixe engoliu Jonas. Ainda bem, porque o peixe foi Deus que preparou. Davi foi um homem muito inteligente. Deus colocou algumas opções para ele, para uma disciplina, e ele disse o seguinte, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. Porque na mão do homem não dá não, o homem não tem misericórdia. Eu prefiro cair nas tuas mãos. Então quando alguém fala para você assim, vou te entregar nas mãos de Deus, viu? Amém, glória a Deus, porque na mão de Deus é bom estar. Na mão de Deus é bom. O que não é bom é estar na mão do homem. Porque aí ele não tem dó não, nem misericórdia. A coisa fica diferente. Mas nas mãos de Deus, né? É maravilhoso. Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso. Jeremias, então, ele teve todo esse processo, foi um homem muito usado por Deus, ele entregou a mensagem se cumpriu na nação de Israel, e é isso que faz a diferença. Você está pregando a palavra, as pessoas estão ouvindo,
Você está falando, desculpem, a verdade. As pessoas vão dar crédito à sua pregação? As pessoas vão ouvir o que você está pregando? Ah, não vai ouvir? Pregue. Ah, elas não vão dar crédito? Pregue. Continue pregando. Continue falando. Não mude a mensagem de Deus. O que a gente faz hoje? A gente muda a mensagem de Deus para atrair gente. Porque a gente quer ser ovacionado, a gente quer ser bajulado, a gente quer ter holofotes sobre nós. Mas o profeta de Deus não tem nada disso sobre ele, não. O profeta de Deus é diferente. Às vezes ele é ouvido, como Jonas foi. Mas vamos destacar aqui que Jonas não foi ouvido por crente, não, né, Caio? Não foi crente que ouviu Jonas, não, porque pensa num povo difícil de ouvir a mensagem de Deus para confronto, é o povo de Deus, o crente. Tanto que lá em Crônicas está escrito o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, é o caminho de quem? Do povo dele, do crente. O crente que estava no mau caminho. E se esse meu povo se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Era o crente. Ah, quando está lá no Apocalipse escrito o seguinte: ó, eis que estou à porta e bato, se abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Vocês acham que está falando lá para o mundo? Não é não. A gente usa essa mensagem para evangelismo, né? Para pregar para quem não é crente, que Jesus está à porta, batendo no seu coração. Ô, você que não é crente, abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Abra mesmo, que legal, abra a porta que Jesus vai entrar e vai fazer festa na tua vida. E você vai fazer festa com ele, vai ser uma bênção. O problema é que o texto está escrito para crente mesmo, era para a igreja. Porque tem muito crente do coração fechado. Tem muito crente que está na igreja, está servindo a Deus, mas Jesus já está longe dele, ó, há muito tempo. Esse é o problema, né, pastor? Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, gente que está na igreja, mas perdeu o primeiro amor. Gente que está na igreja, mas perdeu o entusiasmo por Cristo. Gente que está na igreja, mas ele é moderado na questão da paixão para com Cristo. E se tem uma coisa que a gente não precisa ser moderado, é a nossa paixão para com Cristo. O que eu tenho visto, né, que meio dessa pandemia, né, esfriou muito, né? Sim. O amor das pessoas, Sim. a relação a Deus. Ah, mas E é muito louco que é no momento que nós estamos necessitando mais da presença de Deus. sim, as pessoas se afastam, né? O que está sendo argumentado aqui é o seguinte: que nesse tempo de pandemia, onde a gente mais precisa de Deus, tem muita gente que se esfriou na fé. Aí quando tem um parente lá, Né? no UTI, fulano, ora pro meu parente, na frente. Aí tem pessoas que nem sabem o que é Bíblia. O que acontece é que nós temos que buscar a Deus com fervor. O que acontece é que nós não podemos perder o primeiro amor. Nós temos que ser apaixonados por Cristo, assim como éramos antes, fazer a obra de Deus com a mesma paixão, não mudar o Evangelho, não mudar a palavra, não querer que este Evangelho seja moldado segundo o meu entendimento, segundo o que eu penso, mas que eu seja moldado, trabalhado, segundo esta palavra, segundo a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que ser moldada, sou eu que tem que ser moldado. A Bíblia ela está atualíssima, né? A Bíblia não está ultrapassada, não. A Bíblia está atual, está atual. Quem tem que se adequar a ela sou eu, porque tem pecados de hoje. Veja bem, tem pecados de hoje. Aí nós já estamos terminando a mensagem. Mas tem pecados de hoje que não tinha, que antigamente não tinha, no tempo que a Bíblia foi escrita, né? Aí você fala: não, mas não está escrito na Bíblia, então pode. Mas a Bíblia ela trabalha com princípios. Com princípios, e aí você vai ver o princípio. De repente não está escrito lá que você não pode fazer tal coisa, mas qual que é o princípio disso? Isso te leva a quê? Isso vai trabalhar no seu caráter? Aquilo que você está fazendo com que seu caráter seja um caráter distorcido daquilo que Deus quer? Então está errado. Sim, pastor. Aí vamos lá. Para concluir aqui, aí eu quero fazer aquelas perguntinhas que eu fiz no grupo.
Eu quero fazer ela aqui só para a gente refletir, né? Veja lá, diante disso tudo aquilo que nós falamos, você já tem claro em sua mente o que Deus quer que você faça para Ele? Você aí de casa, tem claro na sua mente o que Deus quer que você faça? É o que você cantou no início, trabalhar. Sim, buscar a Deus. Se eu não tenho, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o Senhor tem me chamado para quê? Faz o seguinte, começa fazendo aquilo que você sabe fazer, começa fazendo aquilo que você gosta, se envolva com a obra de Deus, logo você descobre. Agora, se você for para a redinha lá da tua casa, né? Ô Senhor, eu quero trabalhar para meu Senhor, balançando na rede, para lá e para cá, não vai rolar, não vai dar certo não, né? Então você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Ah, qual que é a minha função? Começa aí fazendo qualquer coisa. Começa fazendo o que você gosta. E aí você vai se enturmando, você vai se ajeitando, você vai vendo, você vai tomando gosto pelo negócio. E aí quando você vê, você já está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Mas comece fazendo. Ah, eu não faço nada na igreja, que o pastor não deixa fazer nada, gente. Quem disse que eu preciso deixar fazer aquilo que Deus quer que você faça? Sim, pastor daquela igreja, uma palavra de Deus que você fala para uma pessoa que está precisando ali, e ela ouve aquela palavra e se sente bem, aquilo é maravilhoso. Como que eu vou orar por alguém? Faz o seguinte, seja a oração respondida de alguém. Alguém está precisando, Senhor, eu estou precisando tanto de alguma coisa, você chega lá com a coisa que ela está precisando, você foi a oração respondida dela. Aí tem gente que fala o seguinte, eu vou sair dessa igreja porque o pastor não me deixa pregar, o pastor não me dá oportunidade para pregar lá na igreja. Gente, aqui não é só lugar para pregar não, pregue a tempo e fora de tempo. E aí o que eu sempre falo aqui é o seguinte, pregue o tempo todinho, se precisar falar alguma coisa, fale. Mas pregar tem que ser o tempo todo. E você prega isso como? É vivendo. E é tão pequeno assim, a gente acha que é tão pequeno. Deus tocou no meu coração e mandou eu levar um frango, um pedaço de carne de sol e uma outra coisa que eu não me recordo. Aí eu fui e entreguei para ela, a pessoa, e ela levou para casa. Ela nem sabia o que era, nem eu falei. Ela me ligou chorando. Ela tinha feito uma oração para Deus. Ela não aguentava mais comer sem carne. Que ela queria ao menos um pedaço de carne de sol, pastor. Tu tem noção? Pronto, é isso. E aí a senhora foi a oração respondida dela. A senhora foi a oração respondida dela. E ela coisas pequenas. pequenas. Ela falou, meu Deus, que Deus é esse? Eu falei, você é desse modelo. Pequena talvez. Um pedaço de carne de sol. Já veio falar aqui, né, com o pastor Freitas, Sim. Às vezes tem coisa que é pequena para mim, mas é grande demais para quem está pedindo alguma coisa. Tem gente que pede coisa tão simples e às vezes é igual uma criança. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar como uma criança, né? Eu vou contar um testemunho que a pessoa nem sabe. A pessoa nem sabe. Sim, está aqui entre nós, mas não pode falar. Ok. Ele Sim. estava passando mal doente, aí eu estava com uma irmã daqui da igreja e falei, eu queria tanto levar um assunto para ele, mas se eu levar só, vai ficar feio eu levar. Ô Jesus, levanta alguém. E Deus levantou. Pronto, é isso. Glória a Deus. Então, gente, olha só, seja a oração respondida de alguém. É isso. E é isso que Deus quer usar você. É assim que Deus quer usar você. Isso. Agora veja bem. Se você ainda não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, se você não está sendo a oração respondida de alguém, estendendo a mão para alguém, qual que é a sua desculpa, meu Deus do céu? Qual é a sua desculpa? Ninguém me vê lá naquela igreja. Gente do céu, vamos fazer a obra de Deus, vamos superar isso, vamos superar essas coisas e fazer a obra de Deus. Entender que você falar uma palavra de Deus para alguém é fazer a obra de Deus. Você entender que levar um frango para alguém é uma obra de Deus. Você entender que dar um café para alguém é fazer a obra de Deus.
falar que Deus ama aquela pessoa. Olha só, aconteceu algo com a gente esses dias, muito interessante. E nós estávamos vindo de Brasília, da igreja sede, né, de um culto que teve lá, a gente estava vindo embora. Passamos no carro na BR e vimos uma menina muito triste, a gente conseguiu ver a tristeza, de dentro do carro a gente conseguiu vê-la. E a gente deixou a pessoa em casa e eu e Viviane chegamos na conclusão de que tinha que voltar lá para achar essa menina. E nós demos o balão no carro, voltou lá, conseguimos achar, demos o balão, voltamos, encontrou ela, perguntamos como é que está, ela disse que estava bem, mas quando a gente insistiu, ela começou a chorar. Viviane, posso te dar um abraço? Era tudo que ela precisava naquele momento. Um abraço, gente. Em plena pandemia, você dá um abraço em alguém? Um abraço. Às vezes é daquilo que a pessoa está precisando, e isso é fazer a obra de Deus. E isso aí não precisa de holofotes, não precisa ninguém ver. E eu estou falando isso aqui na igreja e aqui para vocês, que isso aqui vai se tornar público, mas não é para vanglória, porque essas coisas não precisam ser vistas, mostradas. Essas coisas é você e Deus. Eu estou dizendo que pode ser feito, que um abraço que você dá em alguém, isso é muito importante. E a gente não sabe mais nem quem é essa pessoa. Um dia eu quero vê-la novamente, né? E acho que nem sei mais quem que é, porque estava de noite, não dava para ver. Mas que bom que a obra de Deus foi feita aquele dia. Mas tem uma outra perguntinha: em quem você tem colocado a sua confiança? E quais os resultados dessa atitude? Jeremias confiou em Deus. Confiou em Deus, mesmo sabendo que as coisas podiam dar errado na sua mensagem, que as pessoas não o ouviriam. Mas ele continuou confiando em Deus. Deus modo barro, certo? A gente viu lá em Jeremias 18. Agora, como a figura do oleiro encoraja você a se consagrar mais ao Senhor? A ter uma vida transformada, a ter uma vida íntegra, reta, diante de Deus. Deus olhar para você e falar assim: mas aquele lá não tem homem igual a ele, não tem mulher igual a ela, reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Ele é diferenciado, ele ou ela se destaca. Olha só. Então isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando alguma coisa aqui? Escutei esses dias que a pessoa não ia mais ajudar uma irmã porque ela era tóxica. Meu Deus do céu, como que é isso? Desintoxica ela. Ora para que Deus desintoxica, para que Deus me dê. Tem gente que é complicado, né? Tem gente que é complicado mesmo. Tem gente que você ajuda e ele não retribui. Tem gente que você ajuda e ele não é... Como é que é a palavra que eu vou usar aqui? Ele não é recíproco aquela ajuda. Mas você não pode se tornar mal porque ele é mal. Você não pode se tornar mal por causa disso. Ajuda, faça. E assim, por exemplo, quando eu sou evangélica e outra pessoa não é, né? Sim. Que convive próximo. Sim. Da gente. E aquela pessoa vê que você está fazendo algo para a pessoa, que aquela pessoa não está repetindo, é complicado. Olha. Deixa o juízo para Deus. Deixa o juízo para Deus, né? Faça o que você tem que fazer. Se Deus falar contigo, ó, não ora, igual falou com Jeremias, né? Não ora, não faz nada, que com aquele ali eu estou tratando, e você tiver convicção de que é a voz de Deus, aí eu me calo. Agora, porque você chegou a uma conclusão que a pessoa não merece, aí entra aquela questão: eu mereço a salvação? Não. Deus me dá a salvação por pura graça. Então, partindo deste princípio de que eu não mereço, então eu vou ajudar quem não merece, porque a gente só quer ser bom com quem merece. A gente só quer amar quem nos ama. A gente quer amar quem nos ama. A gente quer fazer o bem para quem nos faz o bem. Mas isso é fácil. Se eu faço se eu faço o bem para você, porque você me faz o bem, então isso aí não é bem coisa nenhuma, é troca de favores. Agora, se eu amo aquele que me odeia, se eu falo bem daquele que fala mal de mim, se eu retribuo com bem o mal que alguém me faz, aí, e vamos concluir aqui, para nós chegarmos aqui, ó. Sim. Pessoas boas, acho que é um bom
Enfim, Então a gente tem que fazer, assim, entregar na mão de Deus e ele nós temos que confiar em Deus, colocar nas mãos dele. ela vai voltar para mim. Ó, gostar de mim, gente, todo mundo é obrigado a gostar de mim? Não, tem gente que pode me achar, sei lá, de repente uma característica minha não pode agradar você, pode não agradar você. Tranquilo, normal, mas vamos embora caminhar junto? Vamos andar junto mesmo assim? Mesmo a gente sendo diferentes, Um pouquinho da migalha. né? Mesmo a gente sendo diferente, pensando diferente em algumas coisas, mas bora andar, é isso que é legal, gente diferente mesmo, bora caminhar junto e fazer a obra de Deus, né? O profeta derrama o seu coração em oração. Como é que você expressa a sua tristeza diante do Senhor? Como é que você ora para a nação brasileira? Oh Senhor, abençoa que esse pessoal de esquerda, abençoe que esse pessoal de direita, abençoe que o Lula, abençoe que o Bolsonaro, abençoe. Gente, vamos orar pela nossa nação, vamos clamar pelo nosso povo, para que Deus encaminhe o nosso povo, derrame a sua misericórdia sobre a nossa nação, e fazer isso com intensidade. E por falar nisso, vamos ficar em pé e vamos orar? E você que está na sua casa, você pode orar em pé, do jeito que você quiser orar, fique à vontade, mas vamos orar ao Senhor, né? Vamos clamar a Deus neste momento. E é o seguinte, a nossa nação tem pecado, sim ou não? Meu Deus do céu, a nossa nação tem pecados escancarados. Agora vamos fazer o seguinte, a igreja brasileira tem pecados? Meu Jesus amado, talvez a igreja de você que está em casa não tenha nenhum pecado, né? Mas geralmente é só para lá, a nossa também não tem, está tudo certo. Não, nossa igreja, a igreja brasileira tem falhado, a igreja brasileira tem pecado. E o que nós precisamos fazer? Reconhecer os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados, voltar lá onde nós esquecemos Jesus, lá onde nós deixamos Jesus, e recomeçar, deixar que o Senhor nos molde, que o Senhor trabalhe, que o Senhor amasse o vaso, que o Senhor trabalhe no nosso ser, no nosso caráter, na nossa vida, mude o nosso ser. E aí eu não estou falando de exterioridades, estou falando de interior. Que Deus mude o nosso ser, que Deus trabalhe no nosso caráter, que Deus mude a nossa vida e nos transforme, e que o juízo de Deus não caia sobre nós, que o juízo de Deus não caia sobre nós. Amém? Vamos orar? Pastor Fernando, faz essa oração. Senhor, meu Deus, abençoe-nos, ó Pai. Senhor, perdoe o pecado da nação, perdoe os nossos pecados, perdoe o pecado da igreja, Senhor, perdoe das vezes que temos falhado contra Ti, meu Senhor. Pai querido, derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoe, Senhor, a cada um, abençoe neste momento, meu Deus, a cada um dos Teus filhos, a cada um de nós. E se temos falhado contra Ti, e Senhor, se temos pecado contra Ti, qualquer que seja o nosso pecado, Senhor, olha para dentro de nós agora, Senhor, limpa, nos purifica, nos transforma, molda, Senhor, o caráter, molda, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e faze-nos andar segundo a Tua vontade, segundo os Teus preceitos. É assim que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, amém, aleluia. Que Deus abençoe você que está em casa, que o Senhor abençoe. Vou concluir aqui com vocês e continuar com o pessoal aqui da igreja. Deus abençoe vocês.